o fundo imobiliário que pagou o maior dividendo da sua história. No vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é esse fundo imobiliário e se de fato será que vale a pena investir nele. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto, aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada com a liberdade. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se para ser sempre notificado quando o vídeo novo aparecer. Deixe o seu like e também o seu comentário aqui abaixo do vídeo, tá? Vamos lá dar uma olhada na notícia, porque primeiro, qual é esse fundo imobiliário que bateu o recorde de dividendo agora nesse mês de novembro? Foi o BRCO11, tá? Que pagou aí o maior dividendo da sua história. Esse é um fundo imobiliário, para quem não conhece, fundo imobiliário de logística, tá? E aí, se a gente der uma olhada aqui, né, o fundo imobiliário anunciou sua receita do mês, que somou aqui, ó, 14,28%, enquanto de despesas foi 1,93 milhões, lucro de 12,34 e teve um aumento aí em relação à sua receita. E aí o fundo imobiliário conseguiu pagar para os seus cotistas, agora em novembro de 2023, 90 centavos por cota, né? Então é um retorno aqui de 0,73% sobre o valor ali da cotação na base de R$ 122, né? Para um fundo imobiliário de logística, ele está pagando bem, né? Se a gente for pegar a média geral ali, é de 0,7 para baixo, ele está pagando um pouco mais de 0,7%, tá, por cento ao mês. Vamos dar uma olhada aqui um pouco no histórico dos dividendos do BRCO para a gente entender um pouco como é que esse fundo vem se comportando nos últimos tempos, né? Então, ele pagou agora em novembro 90 centavos e nos meses anteriores ele estava pagando aqui na média de 87 centavos. Antes disso, pagava 78, um pouco antes, 62 centavos. Então, percebam que é um fundo imobiliário que vem com esse aumento de renda ao longo do tempo, né? Só nesse ano de 2023, os cotistas receberam R$ 8,26, ano passado, R$ 8,04, 2021, R$ 6,76 e 2020, R$ 6,64. Então, de 2023 ainda vai vir um pouco mais alto aqui, deve passar aqui dos R$ 9,00, né? Porque ainda tem mais um dividendo ainda para ser pago ali em dezembro. Então, é um fundo que vem com essa crescente aqui todos os anos em dividendos. E qual é o grande motivo disso, tá? Primeiro, a gente precisa falar um pouco do fundo imobiliário por dentro. Aqui está o relatório gerencial desse fundo. Eu gosto bastante, sou cotista desse fundo já há alguns anos, tá? Por quê? Porque é um fundo que reúne dentro aqui do seu portfólio muita qualidade, tá? Aqui de todos os imóveis aqui que eles têm, né, a gente pode ver aqui que não tem vacância, né? Um fundo imobiliário que está totalmente alugado. Das 10 propriedades, né, são 9 propriedades A mais e uma propriedade A. O que significa isso? É o padrão construtivo ali dos imóveis, tá? Quanto mais bem avaliado, significa que o imóvel consegue ali suprir algumas necessidades específicas de grandes inquilinos. Então, isso aqui tem a ver com padrão construtivo imobiliário, tá? Então, todos os imóveis aqui do BRCO11 são classificados em A. Ponto super importante. Por isso também que os inquilinos deles são inquilinos bem grandes, né? Que a gente tem aqui de inquilinos: Magazine Luiza, Grupo Pão de Açúcar, Natura, Mercado Livre, Carrefour, Americanas, tá? Que nos últimos tempos deixou um pouco a desejar, mas sempre foi historicamente um grande inquilino, né? E outras grandes marcas, BRF, tá? Entre outras coisas aqui que a gente tem também. Então, de fato, existe aqui bons imóveis com bons inquilinos também, né? Muito voltado para a parte de varejo e a parte de e-commerce, né? Prazo médio de vencimento dos contratos de 5 anos, que é um prazo médio bem interessante, né? 132 milhões de reais de receita anual, tá? Então, um fundo imobiliário que consegue trazer boas receitas ao longo do ano. E aqui a gente pode ver de fato aqui o crescimento desse fundo ao longo do tempo, né? O crescimento do número de cotistas, né? Lá quando ele fez seu IPO, ele estava na faixa aqui de 7 mil cotistas. Agora, no último mês aí de fechamento de outubro de 2023, 119 mil, 120 mil cotistas praticamente. Então é 16 vezes aí, né, a multiplicação desde o seu IPO lá em 2019. Então, de fato, é um fundo imobiliário que concentra aí um grande crescimento em bons ativos, bons inquilinos,
em cotistas e, consequentemente, aí, em receita também. Por que que a receita desse fundo imobiliário cresceu? É um ponto que a gente tem que levar em consideração. Recentemente, ele fez venda de alguns dos seus ativos, tá? Então, essa não é uma receita puramente advinda de aluguéis, é uma receita que compõe também venda de imóveis. Um ponto importante da gente entender aqui o BRCO11. Antes da gente entender o BRCO11, a gente tem que entender o que é a Bresco, Bresco Logística. A Bresco é uma construtora de fundos imobiliários e eles criaram o fundo imobiliário BRCO11 para ser um fundo imobiliário dos imóveis da Bresco. Então, um ponto que eu quero destacar aqui, que pode ser por alguns um ponto negativo, é que os imóveis do BRCO só são imóveis construídos ali pela Bresco. Ele não tem ali a vontade, a necessidade de buscar imóveis feitos por outras construtoras. Mas, de todo o histórico do BRCO11, por mais que exista somente uma única construtora, sempre foram imóveis de grande qualidade. A gestão também, na minha visão, sempre trabalhou muito bem dentro desse fundo imobiliário. Os primeiros anos, eles restringiram ali para, de fato, ganhar receita através dos aluguéis dos ativos e do início desse ano para cá, eles começaram a gestão um pouco mais ativa em mercado. É um ponto importante da gente analisar também, que a gestão ao longo do tempo foi modificando a sua maneira de negociar com o mercado e de gerar receita para dentro do fundo imobiliário. Eu sempre defendo que um bom fundo imobiliário tem um gestor muito bom por trás. E um gestor bom é aquele gestor que realmente é ativo e faz negociações ativas em mercado. Não é aquele gestor que simplesmente aluga todos os seus ativos e simplesmente fica ali todos os meses só recebendo um aluguel e repassando dividendos. É aquele gestor que é inconformado com o mercado, né, que quer fazer sempre as melhores negociações para dentro do seu fundo imobiliário. Se o gestor chega a um determinado ponto de entender que é mais viável, é melhor e mais rentável para um fundo imobiliário fazer a venda desse ativo, ao invés de ficar o alugando todos os meses e assim conseguir gerar uma receita maior para dentro do fundo imobiliário, para repassar os cotistas e pegar parte dessa receita e investir em outros imóveis, que assim seja, né? Então, por isso que é importante ter um bom gestor dentro de um bom fundo imobiliário. De nada adianta você ter os melhores imóveis, melhores inquilinos, se a gente não tem um bom gestor aqui dentro também. E o BRCO, na minha concepção, consegue, de fato, englobar tudo isso aqui em mercado. Boa gestão, bons imóveis, bons inquilinos e agora uma excelente receita aqui, próximo de R$1 por cota, né? No dia que eu tô fazendo a gravação, ele tá saindo por R$ 122,92, tá? Nos últimos 6 meses. É uma valorização que já chega próxima dos 12%, tá? Então, quem vem comprando cotas desse fundo imobiliário tá com ótimas valorizações, né? Eu sempre venho comprando e sempre venho mostrando para vocês aqui um pouco da minha carteira. E BRCO é uma das minhas grandes posições, né? Há 6 meses atrás estava por R$110, hoje por R$122. Em um ano é uma valorização que chega a 23%, pessoal. Tá? Então quem vem comprando esse fundo aí ao longo do tempo vem ganhando muito dinheiro, ó. Em 17 de novembro do ano passado, esse era um fundo imobiliário negociado abaixo até dos R$100 por cota. Então, quem comprou nesse momento ali por R$100, né, hoje já recebe um dividend yield de 0,9, um yield on cost de 0,9. Eu vejo que muita gente reclama, poxa, esse fundo imobiliário aqui está pagando o dividendo histórico, o maior dividendo, mas é 0,7% apenas. 0,7% se a gente for levar o valor atual. Mas quem vem comprando ao longo do tempo e tem um preço médio lá embaixo, como é meu caso, por exemplo, eu tenho um preço médio ali próximo de R$110 por ele ali, meu dividend yield é um pouco maior do que 0,7%. Tá? Meu yield on cost, que é o yield em relação ao preço que eu paguei em mercado, é muito maior. Por isso que, de fato, é importante a gente saber as horas certas de comprar cada fundo imobiliário. Beleza? Então esse foi nosso vídeo de hoje. Se você quiser ler a matéria completa aqui do BRCO lá no nosso portal Orion, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Deixe seu comentário aqui no vídeo. Até uma próxima e valeu!